Fala galera cervejeira, beleza? O segundo estilo da categoria 8 é o 8B, a Schwarzbier. É próximo da Munich Dunkel, mas já aceita-se aí a presença de maltes torrados, ainda que sem qualquer característica de adstringência, né? Ou seja, é um leve torrado. O aroma de malte já não é tão intenso mais, né? E aceita-se aromas torrados, mas não muito, como café e chocolate. Ela também é mais equilibrada, com o dulçor aí menos presente, né, do que na Munich Dunkels, e aí o lúpulo pode até aparecer um pouco. Bora conferir mais curiosidades e uma receita simples, mas bem característica. Eu sou o Luiz Villani e você está acompanhando o canal Vilas, Universo Cervejeiro. Além de maior equilíbrio do dulçor dos maltes e do amargor dos lúpulos, a cor desse estilo é mais intensa também do que a 8A, a Munich Dunkel, variando de um marrom médio a bem escuro mesmo. Contra a luz, a gente pode até observar aí um pouquinho um avermelhado, mas não chega a ser uma cerveja preta, né? Apenas enquadra-se nas cervejas escuras. O sabor do malte pode ser limpo ou neutro, mas a presença de um pouco de pão torrado e um leve chocolate ou café não a descaracterizam. Dulçor residual é até aceitável, mas não é um requisito do estilo. O lúpulo, como dissemos, pode aparecer nesse estilo dando um toque de amargor. Em sua história, acredita-se que ela derivou diretamente de uma ale, mas sua popularização é mais recente, marcada pela reunificação das Alemanhas, né? As principais regiões que produzem, como os estados da Turíngia e Saxônia, fazem parte da Alemanha Oriental. O perfil das estatísticas vitais é o seguinte: OG entre 1046 e 1052, FG entre 1010 e 1016, bem próximo mesmo da Dunkel, mas o teor alcoólico pode apresentar aí levemente menor. O ABV varia de 4,4% a 5,4%. No caso do lúpulo, a variação pode ser maior ainda que o da Dunkel, sendo o IBU entre 20 e 30. Por fim, a cor pode variar aí de 17 a 30 na escala SRM e ela já é bem mais escura então do que uma Dunkel. Para diferenciar mais do estilo 8A, né, da Dunkel, eu mudei a base de malte, optando pelo Pilsen, embora o Munich também possa ser usado. Eu usei também para chegar aí na cor, né, o perfil mais torrado do malte carafa. Nossa receita então será a seguinte, lembrando que é para 5 litros e o ajuste para 20 eu deixo na descrição do vídeo. 1 kg e 100 gramas de malte Pilsen, 100 gramas de malte Carafa 2, representando aí apenas 8,3% dos maltes torrados. Com isso, espera-se um sabor mais neutro e um leve toque apenas dos torrados, que é o esperado para o perfil do estilo. Vamos ver se vai dar certo, né? Em relação aos lúpulos e levedura, eu mantive a mesma dosagem da Munich Dunkel, serão 15 gramas de lúpulo Tettnang, em uma adição única a 60 minutos do final da fervura, e o fermento será um pacote do W3470. E para efeito aí de curiosidade, né, de quem quiser provar esse estilo, a Petra, como uma cerveja comercial, já oferece uma versão da Schwarzbier, né, em garrafas de 500 ml. Bora lá então para a nossa abraçagem, que será na panelinha pequena hoje. Água a 68 graus, eu quero uma cerveja com corpo médio, né? Então eu já posso adicionar, eu vou fazer a abraçagem por volta de 67 e 68 graus. Interessante, gente, que o Carafa 2 ele já dá um cheiro de café, né? Um malte mais torrado. Então aqui, logo no início aqui, ele já vai dando esse perfil, esse aroma bem diferente, né? Enquanto eu estou fazendo as duas aqui, a Munich Dunkel e aqui a Schwarzbier, né? Schwarzbier já deu muito mais aroma do que a Munich Dunkel na abraçagem.
Mesma coisa aqui, né? Tá muito carbonatada e ela não tá tão gelada. Então tá saindo muita espuma aqui. Vou tirar ali com mais cuidado. Mas a espuma dela tá um espetáculo. Vamos lá. Tá aí a nossa cerveja. Olha, ela ficou bem mais escura, né, do que se a gente comparar com a Dunkel, né? Não consegui ainda aí tirar da forma como eu gostaria a espuma. Não ficou muita camada muito grande aí, mas a espuma tá extremamente cremosa, né? Tá um espetáculo aqui a espuma. Bom, em relação a Munich Dunkel, né? A diferença então nos próprios maltes que a gente utilizou, eu usei aqui o Carafa, né? Carafa como um malte mais torrado mesmo. Ela não chega a estar tão escura, mas talvez no vídeo esteja parecendo mais escuro do que ele está. Está um marrom bem intenso, mais puxado para o preto mesmo. E a própria espuma também ficou mais escura, né? Ó, o aroma já vem um torrado muito maior. Não puxou tanto para o chocolate, eu estou pegando um pouco mais do café mesmo, do torrado do malte. Está mais para o café do que para o chocolate no aroma. Lúpulo pode até apresentar algum aroma de lúpulo pelo estilo, mas não é o caso. A gente fez uma adição simples, né, no início, realmente não era para destacar o lúpulo, não era o nosso objetivo. Vamos para o sabor. Aqui tá puxando mais pro café. Realmente. Tá bem mais o sabor do torrado. Um leve amargor também de lúpulo aqui. Então ela ficou mais amarga, se a gente comparar com a Dunkel. Tá bem diferente nesse sentido, né? Então, aquela diferença que a gente queria dar, mesmo usando o mesmo tipo de lúpulo, para a gente fazer a comparação, o perfil fica muito diferente, né? Então, a cerveja é bem mais forte nesse sentido, mais saborosa, muito mais intenso o torrado aqui, muito gostosa também. O amargor que está destacando não é o amargor da torrefação mesmo dos maltes, né? É um amargor de um pouquinho do lúpulo ali que está destacando, e isso é permitido nesse estilo. Então ela fica bem charmosa nesse sentido. Uma delícia. A cerveja diferente, muito, muito forte nesse sentido. Não é aquela cerveja que a gente tem uma drinkability igual a Dunkel. A Dunkel eu acho que a gente consegue beber ela bem mais do que essa aqui, né? Que é uma cerveja mais intensa nesse sentido, né? E essas diferenças que são bacanas, dentro de uma mesma categoria, a gente ter cervejas tão diferentes, mais em função de um torrado mesmo, de um malte que diferencia. Aqui também tem uma outra questão que eu não utilizei o malte Munich, né? Eu usei o Pilsen, então aquela característicazinha do Munich a gente não percebe, né? Obviamente, né? Mas dá uma diferença grande nesse sentido. Então, o tempero, que é o mesmo lúpulo, a gente percebe, ficou um pouco mais intenso, até mesmo por causa da torrefação também, que a gente dá um certo destaque aí no amargor, embora a gente não está buscando aqui o amargor da torra, né? Então, ficou muito legal. Galera, a gente vai continuar aí agora com
os estilos do BJCP, eu vou dar mais uma vez, eu vou ter que dar um tempo aí agora nesse período de férias, eu vou fazer outros tipos de vídeo, mas a gente vai voltar com os últimos estilos do BJCP das Lagers, né? Então a gente vai encerrar o ciclo das Lagers e aí serão 4 cervejas que eu vou braçar e são cervejas muito intensas de álcool. Então a gente passa agora dessa intensidade de maltes para uma intensidade maior de álcool, teor alcoólico mesmo. E aí são cervejas que eu vou ter que ter uma paciência, eu vou ter que fazer um starter, né, para a gente multiplicar leveduras aí, porque senão vai ficar muito caro, né? São cervejas que usam muito malte também para a gente chegar nesse nível de álcool, né, de teor alcoólico. Então são cervejas bem pesadas, eu devo fazer levas de 5 litros mesmo, justamente porque elas ficarão caras. Algumas receitas que eu já olhei ali, que eu já iniciei os desenhos, você percebe que eu geralmente uso aí 1 quilo e pouco de malte para fazer 5 litros, eu vou utilizar mais do que o dobro para essas cervejas, né? Então vai ficar muito mais interessante aí de se comparar e de também entender como é que é essa presença dos maltes de formas mais intensas para a gente ter cervejas mais alcoólicas também. E aí a gente vai ter uma variação também de maltes nessas cervejas que é muito grande, então a complexidade aumenta e vale a pena conferir. Muito obrigado, um grande abraço e até mais!